Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde estudamos a Palavra de Deus com profundidade e unção. E hoje nós vamos meditar sobre o livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46 ao 52. O cego Bartimeu. Vamos ler juntos? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Nesse texto, meus irmãos, nós vemos que Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Quando encontrou o cego chamado Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Nesse versículo, vemos que Jesus, em sua última viagem para Jerusalém, onde seria crucificado, e estava acompanhado de seus discípulos, e também estava acompanhado de uma grande multidão que o seguia e o admirava. No meio dessa multidão, havia um homem que não podia participar do que estava acontecendo. Ele era Bartimeu. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. E ele estava assentado junto do caminho, mendigando. No meio dessa multidão, havia um homem que não podia ver nem participar do que estava acontecendo. Ele era Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho mendigando. Ele era um homem que vivia em uma situação de miséria, exclusão e desesperança. Ele não podia ver a luz, nem trabalhar, nem participar da sociedade. Ele dependia da caridade alheia para sobreviver.
Ele era um símbolo da condição humana sem Deus, cega, pobre e perdida. Nós também estávamos nessa mesma condição antes de conhecermos a Jesus. Nós também éramos cegos espiritualmente, incapazes de ver a verdade e a glória de Deus. Nós também éramos pobres moralmente, incapazes de cumprir a lei e a vontade de Deus. Nós também éramos perdidos eternamente, incapazes de ter a comunhão e a paz com Deus. Nós também dependíamos da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar. Meus queridos, nós devemos reconhecer a nossa necessidade de Deus e a sua provisão em Cristo. Nós devemos nos humilhar diante dele e confessar os nossos pecados e as nossas fraquezas. Nós devemos nos arrepender dos nossos caminhos e nos voltar para ele e nos render à sua soberania e à sua graça. No versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a clamar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste versículo vemos que Bartimeu tinha algo que muitos não tinham. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ouvindo falar que era Jesus. Ele tinha ouvido falar que era Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele tinha ouvido falar que Jesus fazia grandes milagres, que Jesus curava enfermos, que Jesus libertava os oprimidos, que perdoava os pecados. Ele tinha ouvido falar que Jesus era a esperança de Israel e das nações. Por isso, quando soube que Jesus estava passando por ali, não perdeu a oportunidade. Ele começou a gritar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou com a vergonha, nem com as críticas, nem com os obstáculos. Ele não se conformou com a sua situação, nem resignou ao seu destino. Ele clamou por socorro e pediu por ajuda e buscou por salvação. Nós devemos clamar por Jesus com fé e humildade. Nós também devemos reconhecer que Ele é o Filho de Deus encarnado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos reconhecer que nós somos pecadores necessitados da sua misericórdia. Reconhecer que Ele pode fazer coisas tremendas, Ele pode fazer coisas miraculosas sobre as nossas vidas, nos curar, nos libertar, nos perdoar, nos salvar. Nós também devemos reconhecer que Ele
quer fazer. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos atender, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos transformar. Nós devemos clamar por Jesus com fervor e com ousadia. Nós devemos expressar o nosso desejo e a nossa dependência dEle. Nós devemos buscar a sua face ao nosso favor. Nós devemos esperar a sua resposta e a sua intervenção sobre as nossas vidas. No versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Bartimeu enfrentou a oposição e a resistência de muitos que o repreendiam para que se calasse. Eles achavam que ele era um incômodo, um inconveniente, um indesejável. Eles achavam que ele não merecia a atenção de Jesus, nem a compaixão da multidão. Eles achavam que ele deveria se conformar com a sua condição e não incomodar os outros com o seu clamor. Mas Bartimeu não se deixou intimidar nem silenciar. Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele persistiu na sua súplica, ele insistiu na sua busca, ele resistiu na sua fé. Nós também devemos perseverar no nosso clamor por Jesus. Nós também devemos enfrentar a multidão, assim como ele enfrentou aquela multidão. Nós também devemos enfrentar as dificuldades e as adversidades que tentam nos impedir de chegar até Ele. Devemos ignorar as vozes e as opiniões que tentam nos desanimar e nos desviar dele. Nós também devemos aumentar a nossa intensidade e a nossa urgência em buscar a sua face, a sua graça. Nós devemos confiar na sua promessa e no poder de Deus. Devemos lembrar que Ele é fiel e que Ele cumpre a sua palavra. Devemos lembrar que Ele é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. Lembrar que Ele é amoroso e que Ele se importa conosco. No versículo 49, Jesus parando mandou que o chamassem. Então chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, 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 que Ele te chama. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, irmãos, tem de bom ânimo, levanta, porque Jesus te chama. Lá e as cara reseremequerécia. Oh, lamantui de canta lá e a sere querécia. Levanta-te porque Ele te chama.
Oh, aleluia! Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, Jesus parou e mandou chamá-lo. Jesus se interessou por ele, Jesus se interessa pela sua vida, pela sua história, pelo seu estado. Jesus, ele se interessa. Jesus demonstrou o seu amor e a sua compaixão, porque Jesus, ele tem amor e compaixão, aleluias, por aqueles que estão em dificuldades, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por aqueles que estão vivendo momentos de tribulação na sua vida, aqueles que estão vivendo momento de angústia, momento de tristeza, aqueles que estão passando no vale, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade. Jesus, ele se importa, aleluias. E os mesmos que antes o repreendiam, agora encorajavam. Eles mudaram de atitude quando viram que Jesus se importa com ele. Aleluias. Muitos vão mudar de atitude quando saber que Jesus se importa com você, que Jesus, ele vai parar para te ouvir, que Jesus, ele está te chamando, que Jesus, ele já te mandou você levantar, que só falta você se levantar, aleluias, e ter bom ânimo e ir até ele, porque ele te chama. Muitos vão reconhecer, aleluias, que Jesus se importa com a sua vida e com a sua história. Eles lhes transmitiram uma mensagem de esperança, de confiança e de alegria. Você deve ouvir a voz de Jesus, a voz que te chama. Você deve ter bom ânimo, pois Ele está contigo. Ele é por você, aleluias. Ele é por nós, Ele está conosco. Devemos nos levantar. Se levanta, irmão, aleluias. Levanta da sua inércia e do seu comodismo. Vá até o encontro de Jesus. Você deve ir ao encontro com expectativa e gratidão. Vá até o encontro de Jesus. Obedece o chamado de Jesus, atenda ao chamado de Jesus, atenda a sua voz, aleluias, porque Jesus, ele quer te mostrar o caminho. Jesus, ele quer te mostrar que ele tem coisas novas para você, para a sua vida, para a sua história, aleluias. Você deve estar disposto a deixar tudo por Ele e ir ter com Ele. Você deve estar pronto para receber o seu toque e a sua bênção. Aleluia. Jesus, ele quer te tocar, Jesus, ele quer te abençoar, Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Você somente precisa se levantar do seu estado, aleluia, do seu comodismo, da maneira qual você está vivendo, e ir ter com Jesus, porque Jesus, ele te chama, e Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, e Jesus quer mudar a sua história, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias. Jesus, ele pode fazer um grande milagre acontecer na tua vida.
Basta somente você obedecer à voz do Mestre e ir até Ele. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu obedeceu o chamado de Jesus. Ele lançou de si a sua capa, que era o seu único bem material, mas também o seu símbolo de mendigância. Ele levantou-se da sua posição de passividade e de dependência, e ele foi ter com Jesus, com disposição e com fé. Você deve responder ao chamado de Jesus. Você deve lançar de si tudo o que te impede ou te atrapalha de seguir a Jesus. Você deve se levantar da sua situação de pecado e de morte e deve ter com Jesus, com arrependimento e com entrega. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, oh glórias, Jesus, ele transforma a sua vida. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Vemos que Jesus perguntou a Bartimeu o que ele queria que ele fizesse. Jesus sabia o que ele queria, mas quis ouvir da sua boca. Ele quis testar a sua sinceridade. Aleluias. A sua clareza. Jesus quis dar-lhe a oportunidade de expressar o seu desejo e a sua fé. E Bartimeu respondeu sem hesitar: mestre, que eu tenha vista. E ele reconheceu a autoridade e a soberania de Jesus ao chamá-lo de mestre. Ele pediu o milagre da cura e ele recebeu. Ele pediu um milagre da cura da sua cegueira e ele recebeu o seu milagre. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus atendeu o pedido de Bartimeu. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus declarou que a sua fé foi o meio pelo qual ele recebeu a sua salvação. A fé é a confiança em Deus, na sua palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. A fé é a entrega total a Deus e a sua vontade. A fé é o reconhecimento da nossa dependência de Deus e da sua suficiência. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho.
Ele recuperou a visão física, mas também a visão espiritual. Ele passou das trevas para a luz, da cegueira para a visão, da morte para a vida. Ele passou a ver Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu mestre e amigo, como seu guia e modelo. Ele passou a segui-lo pelo caminho, que era o caminho da cruz, mas também o caminho da glória. Ele passou a ser o discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus, um testemunha de Jesus. Você também deve receber a salvação pela fé em Jesus. Deve crer que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Deve confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele perdoa, purifica, justifica e regenera. Seguir Jesus pelo caminho, que é o caminho da obediência, do serviço, do amor e da santidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos imitar o exemplo de Bartimeu, que possamos clamar por Jesus com fé e humildade, que possamos receber a sua graça com gratidão e alegria, que possamos seguir Jesus com amor, fidelidade, que possamos dizer como o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha transformar a sua história, que Deus venha mudar o contexto da tua história, independente do momento qual você está vivendo. Se levanta do estado qual você está e vai ter com Jesus, porque o Mestre te chama. Um grande abraço, fica na paz, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe.